Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Olha, quer fazer camisa para time de futebol, para sua empresa, para passeio? É só comparecer lá na Carine Lessa Confecções, Rua São Geraldo, 56, lá no bairro Todos Santos, pertinho ali do trevo da Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes. É qualquer lugar do Brasil. Se você quiser fazer uniforme personalizado, com sublimação total, não tem problema. É só ligar 38-3212-3221. Carine Lessa, patrocinadora do nosso Momento Esportivo. No último bloco eu perguntei para o Ronaldo, nós estamos batendo papo com o Ronaldo Gomes Faria, ele é assessor de gestão integrada do Minas Tênis, um dos maiores clubes do Brasil na área esportiva. Ronaldo, o garoto, seja da natação, que o Minas tem vários esportes, não é só coletivo. Esporte individual, ginástica olímpica, natação, ele desponta aqui no interior, ele quer ir para lá. Ele tem que comprar cota, o Minas dá estrutura para ele, da casa, da moradia, como que faz? Ele pode ir para lá? Pode sim, Rubem. Nós temos um programa, todo final de ano, nós fazemos uma grande peneirada, né, para todas as modalidades esportivas, e ao longo do ano nós temos, foi até um motivo de inovação no Minas, nós temos em todas as modalidades onde nós competimos, são os federados, nós temos o técnico principal da base. Então, para o Minas, o técnico principal, nós temos técnico das equipes de ponta, mas o técnico principal é justamente quem está na base. Então, numa competição fora de Belo Horizonte, qualquer outra região, que ele perceba que há um talento, ele pode convidar para esse atleta, esse aluno, fazer uma avaliação, mas principalmente no final do ano. O Minas coloca no site, divulga o período de peneirada e ali eles vão avaliando para verificar quem é que tem o perfil biológico, quem tem melhores condições, talento, para poder integrar. Então, existem limitações, é claro, mas o Minas tem esse programa de... A faixa etária qual que é? Olha, varia muito em função da modalidade, né? Ginástica olímpica, normalmente é o que a gente pega como exemplo aí, vamos falar assim, dependendo ali, 5 anos de idade, se ele já tiver um perfil já ali... Já tá até velho, né? Às vezes, com 14 anos, ele já está aposentando, já tá velho. né? Mas, realmente, varia muito, então, em função disso. Mas, a partir da hora que se percebe que tem um talento, e lá nós temos hospedagem, temos escola para esses casos, né? A família pode ficar toda tranquila, porque o nosso acompanhamento lá, questões de segurança, de acompanhamento escolar, é muito rigoroso. Nós temos escolas parceiras que dão atendimento, inclusive, especial, porque às vezes em época de competição, para os atletas da base, eles precisam fazer prova em dias diferentes, horários diferentes. Então isso, o Minas é bem ali no quarteirão, perto do Minas mesmo. Tem uma república feminina, uma república masculina. Então isso com total controle nosso lá, sem problema nenhum. O Minas sempre levou atleta de Montes Claros. Charles Veloso, o Charlão, jogou no Minas muito tempo, na base, foi campeão mineiro, depois foi para o Palmeiras, tem um problema na justiça contra o Palmeiras até hoje, que fizeram a operação errada no joelho dele. O Geraldinho, que é um dos maiores levantadores que eu já vi jogar até hoje, Maurício foi reserva dele, o Talmo foi reserva dele e ele foi na base do Minas, saiu daqui, foi para lá, ficou muitos anos lá, foi campeão naquele time com Pelé, aquela turma toda, ele foi campeão, 10 vezes campeão mineiro com o Minas Tênis, depois foi para Portugal, voltou, e nós estamos promovendo agora junto com ele o encontro de ex-atletas de Montes Claros. Ele jogou muito tempo lá e vários outros que jogaram lá no Minas. O Vitão, que saiu daqui, foi para o Minas lá na base, foi campeão, depois montou o Montes Claros voleibol. A faixa etária, a gente vê que lá no Minas tem, o sócio, ele preocupa muito com o seu associado. Se o associado destacou, o clube banca ele, não é isso? E o que não é associado, ele tem que comprar cota? Isso. Não, ele não precisa comprar cota, não. Nós tratamos como militante, né? Ele pode frequentar o clube, mesmo ele não sendo sócio, desde que ele faça parte das categorias de base, né? E claro, se for categoria de ponta, então ele passa a frequentar o clube, inclusive com a família, né? Você está trazendo dados aí, né, da região aqui, que eu desconheço, mas porque o meu esporte lá, eu costumo falar que o meu esporte lá é gestão, né, ou seja, é administração, né? Então, são 8 modalidades hoje que nós temos, né, com competição. Além disso, nós temos, por exemplo, outras modalidades lá como karatê, que a gente não tem competição, mas nós tratamos lá igualmente, o próprio futsal, em função de não ser um esporte olímpico, mas... quando o Minas traz
um atleta, né, uma criança, um adolescente de outra cidade, então a proteção dele ali em termos de treinamento, de acompanhamento, até inclusive o uso do clube, frequência, né, academia, às vezes até por questões de tratamento, precisa fazer sauna, então a nossa área de fisioterapia que orienta, nós temos uma central, um setor de gestão de saúde do atleta, né, com psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, preparadores físicos, cardiologistas, tudo isso para poder proteger realmente dentro de um projeto que nós chamamos de performance com prevenção. Não adianta você levar ao limite e atrapalhar a vida profissional do atleta. Então nós precisamos trabalhar, conhecer, né, todo o perfil do atleta para que ele possa dar ao máximo, mas dentro de uma faixa de segurança que não venha comprometê-lo na próxima etapa ou no próximo ano. Eu esqueci de citar mais um aqui, o Jair Amintas, líbero, foi campeão no Minas, depois foi para a Unisul e recentemente encerrou a carreira aqui em Montes Claros. É líbero que também é daqui, que jogou muitos anos lá no Minas. Líbero. Minas, eu acho que se for pegar ali Zona da Mata, né, Triângulo Mineiro, aqui norte de Minas, Vale do Aço ali, sempre tem uma história ou outra realmente de né, potenciais que saíram dessa região, foram lá para o Minas. São 78 anos de história do clube, né? Um dos pilares, nós temos 4 pilares de gestão do clube, que é o lazer, esporte, cultura e educação. E todas essas áreas, que a gente chama de áreas de negócio, né, são áreas que o Minas procura ter excelência naquilo que faz. Então nós estamos lá agora com a inauguração do teatro enorme, na área de cultura, com o centro de memória, com galeria de arte, tudo aberto ao público, para que o público possa conhecer. A nossa biblioteca, o nosso acervo todo esportivo está à disposição da sociedade. Então existem um totemzinho que a pessoa pode digitar o nome desses atletas, por exemplo, você vai poder pesquisar e vai encontrar toda a história desses atletas à disposição do sócio. Dentre uma galeria lá que nós temos lá, a Galeria Esportiva, contando toda a história de Belo Horizonte e do Minas em relação ao esporte. Bom, do Minas, todo mundo pensa que o Minas é só aquele clube da Rua da Bahia, né? Onde tem a Arena Vivo Minas. Não é, vocês têm até Remo também lá no Minas, eu fiquei surpreso, eu não sabia disso. É isso mesmo, né? São 4 unidades, né? O Minas 1, que é o da Rua da Bahia, que é o mais, vamos dizer, o tradicional, primeira unidade, 78 anos. Com algo em torno de 28 anos tem o Minas 2, que fica lá no alto da Afonso Pena, na Avenida Bandeirantes. O Minas Country, que é uma região que fica ali no Taquaril, fica a 9 quilômetros ali do centro de Belo Horizonte. Pertíssimo. Pertíssimo, mas é uma região muito arborizada. Nós temos lá inclusive uma RPPN, que é uma Reserva Particular de Patrimônio Natural, que é uma área tombada de mata, né, Mata Atlântica com cerrado. E tem o Náutico, que fica lá no Alphaville, ali em Nova Lima já, na saída para o Rio de Janeiro e para Ouro Preto, ali no entroncamento. E lá nós temos, né, a nossa escola de remo, né, ainda é incipiente, está começando realmente, justamente em função da localização. Um dos aspectos do Comitê Olímpico conosco é justamente que a equipe de remo deles vai treinar a partir de janeiro, já vão ter equipe deles fazendo preparativos lá na Lagoa dos Ingleses, inclusive parceria com a Anglo Gold, com o governo do estado de Minas, para viabilizar tudo isso. Então, por isso eu falo que toda a gestão, se ela não for integrada, se não for um planejamento envolvendo várias partes interessadas, a energia se gasta e os resultados não aparecem. O Minas Tênis Clube foi fundado em 15 de novembro de 1935. Cresceu com Belo Horizonte e hoje tem 2 unidades urbanas, o Minas 1 e o Minas 2, uma unidade campestre, o Minas Country, além do Minas Náutico, às margens da Lagoa dos Ingleses. São aproximadamente 75 mil associados e, anualmente, mais de 2 milhões de acessos ao esporte, à educação, à cultura e ao lazer. Cerca de 1.200 atletas federados em 8 modalidades, de categorias de base a equipes de ponta, vestem a camisa do Minas nas mais importantes competições nacionais. No Minas, a educação se desenvolve por meio do esporte. O Centro Cultural Minas Tênis Clube é o mais novo espaço de artes e entretenimento da cidade. Tudo isso é o Minas Tênis Clube, polo de esporte, educação, cultura e lazer,
que preserva suas tradições e caminha rumo ao futuro, proporcionando plena alegria de viver a família Minas Tenista. Uma cota no Minas hoje, ele fica que valor? Olha, no mercado você encontra até uma cota aí por R$28 mil. Eu diria o seguinte, está chovendo um pouquinho, então a cota cai um pouco, né? O preço normalmente era de 30 mil por aí, né? E o mercado é livre para regular esse valor. Lá no Minas não tem cota para serem comercializadas. E essa cota é familiar. Então, uma vez adquirido, a família, né, os dependentes, até ascendentes, me parece que acima de 70 ou 75 anos também, né, podem participar dessa mesma cota. E o condomínio? O condomínio está girando em torno de R$230, não me lembro agora o valor exatamente, mas é nessa faixa, para um casal ou para uma pessoa. E aí os dependentes, né, sejam o pai, avô, né, os filhos, os netos e tal, os dependentes eles vão pagando de acordo com a faixa etária. O filho masculino pode ficar dependente da cota dos pais até 30 anos de idade. E a filha, enquanto solteira, ela pode ficar dependente. O filho, se casar com menos de 30, ele também perde essa dependência. Lá não tem mais aquela categoria sócio contribuinte? Não, nós não temos mais, sócio universitário, sócio contribuinte, nós não temos mais essas categorias. Tá certo. Nós estamos batendo papo com Ronaldo Gomes Faria, assessor do Minas Tênis, assessor de gestão integrada do Minas Tênis Clube de Belo Horizonte. Nós vamos para o intervalo comercial. No último bloco ele vai falar para a gente por que o Minas consegue tantos recursos do Ministério do Esporte, participa de tantos eventos de alto rendimento. Ele vai falar para a gente daqui a pouquinho, já já.